Olá, muito boa noite para todo mundo. No quintal do Ranchinho Beirachão, um menino montado num cavalinho de pau acenou com a mão, fazendo a saudação e desejando sorte para a comitiva do Terra Viva DBO na TV, que estava passando na estrada em viagem de transporte de boiada. E com essa imagem servindo de inspiração, a gente começa mais uma função novidadeira, anunciando a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Andando debaixo de um céu cismento e com o vento mudando de lado toda hora, o mercado internacional do leite e dos seus derivados agora está zigue-zagueando sem rumo certo, feito um carretão puxado por uma junta de bois mal domados e desorientados. Esta é a conclusão a ser tirada dos resultados do último leilão da GDT, a Global Dairy Trade, que reúne numa grande plataforma de negociação alguns dos maiores fornecedores e os principais compradores do setor no mundo inteiro. O que tem para ser contado é que, neste segundo evento de julho, realizado na terça-feira da semana passada, dia 16, o preço médio dos produtos apresentados para venda ficou em 3.837 dólares por tonelada, com um ligeiro aumento de 0,4% em relação ao pregão anterior, que tinha sido acontecido 2 semanas antes. Conforme o companheiro fazendeiro brasileiro deve ter bem recordação, naquela ocasião, a cotação levou um dolorido tombo de 6,9%. E o motivo desta mudança de direção registrada agora foi o apertamento no volume de derivados negociados neste leilão. A oferta foi de 22.954 toneladas, com queda de 4,9%, fazendo sempre a mesma comparação, né? Diferentemente do caso que foi passado na primeira metade do mês presente, desta vez os preços andaram em rumos desencontrados, sendo que dos que subiram, o queijo cheddar teve a maior alta, de 6,2%, passando para 4.217 dólares por tonelada. Já o leite em pó integral, que é o derivado negociado em maior quantidade na GDT, caiu 1,6% e saiu a 3.142 dólares por tonelada. Passando então para a explicação dos motivos destes enleios e devorteios do mercado, a questão principal é que, apesar do ligeiro aumento registrado neste último leilão, não dá para cravar uma aposta na continuação da alta, porque os países importadores, com a China comandando esta banda, estão com a câmara fria mais para cheia do que para vazia e não estão precisando fazer correria para comprar mais mercadoria. Já a respeito de como é que este resultado vai influenciar o setor leiteiro brasileiro, o pessoal do portal Milk Point lembra que praticamente tudo o que a gente compra lá fora vem da Argentina e do Uruguai. Aí, como o nosso preço interno aqui está maior do que o deles e a cotação no mundo inteiro está enfraquecida, a importação vai continuar sendo favorecida. E o resultado é que os fornecedores estrangeiros vão continuar lavando a égua aqui no nosso próprio terreiro. Conforme já foi falado aqui, e disso o companheiro boiadeiro já está saberizado, o vento está começando a mudar de lado no nosso mercado em geral e de maneira especial no comércio do gado de reposição, motivo pelo qual a gente vai dar continuação na função, fazendo agora a contação de como está andando esta negociação. De acordo com o relatório mais recente da Scott Consultoria, os primeiros dias da segunda quinzena de julho trouxeram algumas oscilações para o mercado de reposição em São Paulo. Nos últimos 7 dias, contados de quinta-feira passada para trás, a cotação do bezerro de desmama caiu 0,7% e a do garrote 1,8%. Mas a situação não foi só de queda para os machos. O bezerro de ano subiu 1,8% e o boi magro teve um acréscimo de 0,6%. Entre as fêmeas, a única alta ficou por conta da bezerra de ano, que aumentou 2,1%. O preço da bezerra de desmama caiu 0,4%, o da novilha 2,7% e o da vaca boiadeira 4,6%. Segundo os analistas da consultoria, a virada de ciclo pecuário ainda não aconteceu, mas já é possível perceber preços mais firmes no mercado para algumas categorias de machos.
Das 13 praças monitoradas pela Scott, o preço do bezerro de desmama subiu em 10 delas e em 8 para o bezerro de ano. Para as fêmeas, os preços ainda não demonstraram uma tendência definida. No segundo semestre deste ano, as cotações não devem ter grandes variações. Em Mato Grosso do Sul, a relação de troca melhorou apenas para as categorias mais zeradas. Agora, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, o pecuarista pode comprar o equivalente a 2 bezerros de desmama, 1,7 bezerro de ano, 1,6 garrote e 1,3 boi magro. Com o berrante do compadre Evaristo repicando lá adiante, chamando a boiada e guiando a comitiva para seguir em frente na estrada, a gente venceu a primeira pernada da nossa jornada, que estava planejada, em prazo menor do que o previsto. E o patrão aceitou então a sugestão da pionada de fazer aqui uma parada ligeira nesta aguada lindeira da estrada boiadeira. Mas não vai demorar nada e é já que a nossa lida marchadeira vai ser retomada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Os companheiros e companheiras fazendeiros que ganham a vida na lida de gado, tanto no leite quanto no corte, de certo que já têm perfeita sabedência de que a melhor prevenção contra a má sorte, se o assunto for a brucelose, é a vacinação das fêmeas contra esta terrível consumição. A questão é que, até agora, mesmo fazendo o serviço direito e do jeito recomendado, a proteção da vacada ainda ficava limitada, porque a eficiência do produto é só de mais ou menos 60%. Pois a notícia boa é que os cientistas especialistas nesta doença descobriram que, aplicando uma segunda dose do remédio, a segurança sobe para quase 100%. E este é um dos destaques desta edição do quadro Hoje no Portal, que é uma produção do pessoal do Portal DBO, especialmente para o nosso programa aqui na televisão. Confira. Olá, Sidney, boa noite, tudo bem com você? Vem comigo conferir alguns assuntos que são destaque no Portal DBO. Eu começo essa edição já chamando o Ivariz Júnior com o DBO Destaca. Olá, amigos. A brucelose é uma doença infecto-contagiosa que ainda é responsável pela diminuição da produção de carne e leite, pelo aumento do intervalo entre partos e pela queda da taxa de natalidade da espécie bovina. A vacinação convencional consegue proteger apenas entre 60% e 70% do rebanho. Mas a boa notícia é que a revacinação pode subir esse percentual para 97%. Para nos explicar sobre essa proteção maior, quando administrada a revacinação, nosso convidado de hoje é Henderson Aires, médico veterinário e gerente de produto da Unidade de Negócios de Ruminantes da MSD Saúde Animal. Seja bem-vindo, Henderson. Olá, Ivariz. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui com você. Henderson, qual que é o cenário de prejuízos causados aí pela bovinocultura de corte ainda no Brasil? A brucelose é uma doença que acomete diversas espécies, entre elas os bovinos. E quando ela entra dentro de uma propriedade, ela traz um prejuízo muito grande. Por quê? Porque ela vai causar danos principalmente ao trato reprodutivo. E nisso ele vai fazer com que o animal tenha maior dificuldade de se tornar gestante ou até mesmo chegar em casos que ela fique infértil. Em alguns casos, às vezes nós não chegamos ao aborto, mas a gente tem todo o comprometimento da formação desse animal. Comprometendo a formação desde a vida uterina, ele nunca vai conseguir expressar seu maior potencial genético, ou seja, não vai conseguir transformar todo aquele potencial em carne ou mesmo em leite. E isso vai trazer, então, seja um prejuízo direto, que é não ter animais nascendo, ou até mesmo os animais que nascem não vão ter a mesma produtividade que um animal que nasceu
de uma mãe que não tinha brucelose. Então, o impacto econômico e produtivo, tanto para o produtor quanto o país, é muito grande. E esse é um dos pontos que nós temos que ter atenção. E tem mais um outro ponto que é importantíssimo. Essa é uma doença que passa para o humano, que a gente chama de zoonose. Então, ele também se torna uma doença de preocupação na saúde pública. Então, é uma doença muito importante, tanto produtivamente, mas também para as pessoas que trabalham com os animais, assim como os consumidores de leite no final da cadeia, por exemplo. E por que é tão difícil combater essa doença? Nós temos que lembrar que a gente está falando de uma bactéria, a qual tem o seu crescimento e a sua proliferação, ou seja, a multiplicação, muito rápida e fácil. E uma vez que ela se multiplica e ela cai no ambiente, ela contamina esse ambiente e outro animal pode vir se contaminar de uma maneira razoavelmente fácil. E nós precisamos fazer um controle muito forte e constante dentro da propriedade para que a gente tenha efetividade nesse controle. E quando nós vemos todo o sistema que a gente faz de controle hoje, talvez ele não seja o ideal que a gente poderia fazer. Por exemplo, um dos tópicos que a gente está conversando. Uma única vacinação na vida do animal, será que ela é tão efetiva para a gente conseguir a maior proteção possível dentro do rebanho e assim a gente ter uma proteção dos animais? A gente verificou que não. E usar as ferramentas como a revacinação acelera a proteção dos animais e assim um melhor controle dessa doença. Então, este é um ponto que a gente vem trabalhando e verificando que é uma grande aliada para nós conseguirmos ter efetividade contra essa doença. E foi um estudo que descobriu esse poder da revacinação? A respeito da revacinação, já tem alguns anos que nós sabemos isso. Existem 2 tipos de vacina hoje no mercado. A vacina a partir da amostra B19 e outra a partir da RB51. Elas têm características um pouquinho diferentes uma da outra, contra alguns pontos específicos. Por exemplo, a B19 ela pode fazer com que haja produção de anticorpos que são detectados no exame que a gente procura um animal com brucelose. Já a RB51, ela não promove a produção dos anticorpos que são encontrados nesse exame. Então, com isso, a gente consegue fazer a revacinação com a cepa da RB51. Por isso, a gente pode revacinar. Então, quando foi desenvolvida essa vacina, trouxe esse novo sistema que a gente poderia revacinar e não poder ter grandes problemas, principalmente da identificação entre animal que é vacinado ou que é animal contaminado com a bactéria natural. Tá? Então, com o advento desta cepa, nós conseguimos fazer tanto uma efetividade de controle através de exames, mas também através da revacinação. Henderson, muito obrigado por suas informações. Imagina, é um prazer, estou à disposição. Eu falei aqui com o veterinário Henderson Aires, gerente de produto da Unidade de Negócios de Ruminantes da MSD Animal. Este foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO. E logo após o Terra Viva DBO na TV, você confere a entrevista completa no portal DBO. Confira agora algumas das manchetes mais lidas no portal DBO. Escalas de abate atingem o menor nível desde abril de 2024. Indicador CPEA ultrapassa os R$ 230. Subida geral para o boi gordo e demais categorias prontas para o abate em São Paulo, boi comum tem valorização de R$ 5,00 @. Estados Unidos aceleram as importações de carne bovina. Já as margens de vendas para a China recuam, enquanto os ganhos são mais altos em outros países compradores, que pagam mais pela carne. E na área exclusiva para assinantes no nosso portal, você encontra a edição de julho da revista DBO. Além do especial Sustentabilidade, você confere nessa edição como os grandes confinamentos mudaram a dinâmica do mercado. Pelo 5º ano consecutivo,
mais de 20% dos abates vão sair da engorda confinada. E tem muito mais DBO no nosso portal para você se manter atualizado com tudo de importante que acontece na pecuária. Pelo celular ou pelo computador você encontra todas as reportagens e artigos já publicados na revista DBO nessa área aqui, exclusiva para assinantes. E se por qualquer motivo você perder a edição diária do Terra Viva DBO na TV, é só ir no portal, que o Sidney estará lá à sua espera. Uma ótima semana, pessoal, e a gente se encontra. Tchau! E depois dessa curva, a boiada vai ter de enfrentar a subida da estrada e para garantir que ela será vencida sem sacrificar demais os homens e os animais, a gente vai fazer aqui uma rápida parada para voltar a marchar logo em seguida. E o trecho derradeiro da empreitada será aproveitado para discutir com os companheiros e companheiras o assunto do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. O mês está avançando ligeiro para o trecho derradeiro do calendário, mas a conjuminação da carestia de mercadoria no mercado pecuário com a demanda de estampada e desembestada por carne aqui no nosso terreiro e lá no estrangeiro, continua empurrando a nossa praça boiadeira na subida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV vai voltar antes que a sombra da engazeira ande um palmo de mão no chão na tarde morredeira. Aguarde! Estando cumprido o serviço na parte de engorda do mestiço, o caso agora é de apresentar o gado no mercado e caprichar na arte da comercialização. E para deixar os companheiros e companheiras fazendeiros armados de informação, a gente passa a fazer a recitação do noticiário e do comentário a respeito do caso que foi acontecido no Eito com boi gordo e de qual foi a evolução da sua cotação. Com o tempo atropelando o calendário numa toada desabalada, estando já avançado na derradeira terça parte do mês, o que tem para ser contado é que o comportamento do mercado pecuário está sendo o contrário do que seria o esperado, com a nossa praça boiadeira largada na subida da ribanceira. Para adquirir perfeito entendimento da situação atual, a questão principal a ser levada em consideração é a oferta de gado terminado, que está cada vez mais apertada porque, com tanto tempo já de estiagem, o que sobrou das pastagens é só uma macega seca e esturricada. Aí o comprador de boiada, que está em grande ansiedade, está passando todo dia na frente do confinamento para ver o estado e o tamanho do rebanho, mas a quantidade de animais que já estão prontos ainda é pequena, e está longe de ser suficiente para fazer o abastecimento do mercado. Mas justamente agora, nesta hora de carestia de mercadoria, a demanda por carne está destampada e desembestada, tanto aqui no nosso terreiro quanto no estrangeiro, sendo que os embarques estão apresentando um fortíssimo crescimento e, pelo andar do carretão, este pode ser o melhor mês de toda a história do setor exportador brasileiro. Já aqui no mercado caseiro, mesmo com o salário do trabalhador já criando asas para ir embora, o movimento no balcão do açougue ainda está bem acima do que normalmente acontece nessas alturas atuais. E juntando uma coisa com a outra, nas principais regiões de comercialização do país, o comprador de gado está tendo de correr chão no sertão e melhorar o preço para poder fazer a carga do caminhão. Ainda assim, no comércio atacadista de carne com osso aqui na Praça Paulista, a carcaça casada de boi inteiro ficou estável nesta segunda-feira, sendo negociada por R$ 14,90 o quilo. Ao mesmo tempo, a carcaça suína especial subiu 5,3% em relação ao começo da semana passada, enquanto o frango médio teve queda de 1,9%. Fechando então o compasso, passando o traço e fazendo a conta, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões consultadas rotineiramente no Brasil inteiro, sendo que o companheiro boiadeiro continuou em grande vantagem na negociação, porque destas praças consideradas, a arroba subiu em 7 e só em uma ela ainda caiu. Começando então a recitação da relação, a gente registra que a lista destas arribadas foi comandada agora pelo sul do Tocantins, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 205 e a vaca para R$ 190 para pagamento a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural.
No oeste do Rio Grande do Sul, o macho melhorou para R$ 8,67 o quilo vivo, o que corresponderia a R$ 260,10 se o negócio fosse em arrobas. Em Santa Catarina, foi a fêmea que subiu sozinha para R$ 223. No oeste da Bahia, o comprador já está aceitando pagar pela vaca, sem recatear, R$ 198. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, não se acha mais fêmea por menos do que R$ 200 redondos. No sul do Goiás, quem vendeu boi neste começo de semana já pegou R$ 215, sem precisar se esforçar. Já nas Minas Gerais, o mercado andou em rumos desencontrados. Na região sul, o caso foi de aumento, com a vaca indo para R$ 195. Mas no norte do estado, o macho foi rebaixado para R$ 203. Mandiguaçu, Mandijuva, Jurupoca, Jaú e Jaupeva, a morada de todas essas qualidades de peixe é no estirão do rio, num fundão que vai-se embora, até se perder por esse mundão afora. É lá que eu faço a minha pescaria, na hora em que o sertão se aquieta em grande calmaria e sem fazer arrelia nem carecer de esperar o sol se descambar, decretando o fim do dia, não demora nada para eu encher o meu samburá com toda essa peixaria. Se os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, que estão aí na frente da televisão, também têm a mesma opinião que a gente e acham que a melhor coisa do mundo é ser e se sentir parte desta imensidão do sertão e da beleza que sobeja na nossa natureza, a recomendação é de ler todo dia um trechinho dos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que juntos têm mais de 800 prosinhas como estas, escritas pela minha própria mão, que são recitadas no fechamento da nossa apresentação de todo dia aqui na televisão, na intenção de fazer a defesa da verdadeira cultura sertaneja brasileira. Para saber como fazer para comprar um ou todos os exemplares da coleção, o amigo e a amiga que quiserem podem ligar para mim mesmo, diretamente no meu número particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymaschio@ual.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo já apresentado as notícias e recitado a poesia do dia, a gente anuncia a retirada, deixando já a volta do Terra Viva DBO na TV acertada e combinada para amanhã mesmo, às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.